Ame as pessoas e use coisas. Qual é a importância que nós damos para as pessoas e para os objetos que nós temos em nossas vidas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância das pessoas e a importância dos objetos que nós temos em nossas vidas. Qual é a real importância que nós damos para cada coisa em nossas vidas? O minimalismo nos ensina a remover das nossas vidas, a simplificar as nossas vidas, removendo tudo aquilo que já não é mais útil, que não nos agrada, que não nos traz mais alegria, nos ensina a simplificar a vida, a deixar as coisas um pouco mais fáceis. E assim começamos removendo o que não é mais útil, começamos simplificando a nossa vida, simplificando a nossa rotina, as nossas atividades. Mas o maior objetivo do minimalismo é nos fazer compreender a importância de cada coisa em nossas vidas. O minimalismo nos ajuda a realmente compreender, ele nos traz um nível de consciência para conseguir compreender o que realmente é importante, é relevante em nossas vidas. E quando a gente fala, a gente está se referindo a tudo, né? Os objetos, as pessoas, as atividades, enfim. E para que a gente consiga compreender realmente o nível de importância de cada coisa em nossas vidas, do quão isso é realmente importante em nossas vidas, é preciso fazer algumas reflexões. É preciso pensar quais são os objetos que eu tenho na minha vida e como que eu me relaciono com esses objetos. Qual é o nível de importância que eu dou para esses objetos? Será que eu cuido? Será que eu não cuido? Será que eles estão lá apenas amontoados? Será que eles realmente estão me ajudando? E também trazer essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento para as pessoas que eu tenho na minha vida. Então, quais são as pessoas que eu tenho na minha vida? Qual é o nível de importância dessas pessoas que estão em minha vida? E como que eu me relaciono com essas pessoas que estão na minha vida? E aqui, é claro, a gente poderia também estender isso para as atividades, mas hoje vamos falar um pouquinho mais sobre objetos e as pessoas, né? Essa relação. Também é importante pensar como que esses objetos e como que essas pessoas influenciam a minha vida. Será que tudo isso que eu tenho na minha vida agora está me ajudando a construir aquilo que eu realmente quero construir na minha vida? Será que esses objetos estão facilitando a minha vida de alguma forma? Será que essas pessoas que estão na minha vida são realmente pessoas importantes para mim? Eu percebo o impacto positivo desses objetos e dessas pessoas na minha vida? Será que tudo isso que eu tenho na minha vida tá me levando, tá me ajudando a construir aquilo que eu realmente quero construir? Tá me ajudando a viver uma vida que eu realmente quero viver? Ou será que esses objetos estão me atrapalhando e essas pessoas estão dificultando um pouco aí o caminho? Fazer essas perguntas quando a gente está buscando simplificar a nossa vida são perguntas que são essenciais, porque afinal de contas, simplesmente pegar um objeto e descartar ele, sem avaliar, cortar a relação com uma pessoa, sem entender por que eu estou fazendo isso, o minimalismo ele não te fala para fazer isso. Ele fala para que você possa sentir, perceber a real importância dessas pessoas, desses objetos na sua vida. O minimalismo, ele não se trata apenas de minimizar o que a gente tem nas nossas casas, nas nossas vidas. Claro que sim, ele ficou muito famoso com isso, né? Com essa questão do designer minimalista, de usar o essencial, o que é simples. E aí, quando se estendeu, né, essa filosofia minimalista, muitas pessoas começaram a associar que o minimalismo é só minimizar, é só reduzir.
Mas na verdade, para que você consiga minimizar, manter na sua vida somente o essencial, você precisa fazer muitas reflexões do que realmente é útil ou não na sua vida, do que é importante ou não, do que te agrada ou não. Por isso que eu acredito que o minimalismo ele se trata de manter na nossa vida o que é realmente importante, e isso faz com que a gente consiga melhorar as nossas relações com o consumo, melhorar a nossa relação com as pessoas que fazem parte da nossa vida, melhorar a nossa relação com os nossos objetos, a forma como a gente utiliza tudo isso, melhorar a nossa relação com nós mesmos, porque a gente passa a perceber aquilo que é realmente importante. Porque quando a gente está com excessos, né, com muita coisa, a gente divide a nossa atenção entre tudo isso, sem perceber o que é importante e o que não é. De modo que quando a gente consegue, de uma forma muito consciente, remover o que não é importante, a gente passa a dar importância àquilo que realmente é importante nas nossas vidas. E essas perguntas que a gente fez antes, né, da relevância das pessoas, da relevância dos objetos, do quão isso é realmente importante na sua vida, uma hora ou outra você vai acabar tendo que fazer essas perguntas. Eu falo muito aqui no meu canal sobre os ciclos de organização, que é o que funciona para mim, é o que funciona para outras pessoas, né? E pesquisando, eu consigo perceber que essa é a melhor forma. É a forma de você fazer isso de forma cíclica, ou seja, você vai fazendo em ciclos e vai tornando isso um hábito até que um dia vai se tornar natural na sua vida, porque você vai passar a adotar um novo hábito. E conforme a gente vai tirando nessas camadas, essas cascas de coisas que não são tão importantes nas nossas vidas, cada vez mais se faz necessário a gente perceber, se questionar. Por que eu tenho isso na minha vida? Por que isso é importante para mim? Essas respostas nos ajudam a compreender quem nós realmente somos e o que nós realmente queremos para as nossas vidas. Quando a gente consegue compreender quem nós realmente somos, isso faz com que a gente busque o que a gente realmente quer. Nos ajuda a silenciar, muitas vezes, as vozes exteriores que estão por aí, nos dizendo que nós precisamos fazer, ter, como nós devemos viver para que a gente possa ser feliz. E muitas vezes a gente sente que essa felicidade que nos vendem, essa felicidade não chega, né? Se ela não chega, é porque, de fato, não é aquilo que você está buscando. O que você precisa fazer é compreender você mesmo, é compreender quem você é e o que é realmente importante na sua vida. Bom, dito tudo isso, existem algumas formas que nos ajudam a melhorar a nossa relação com as pessoas, com os objetos que a gente tem. Então, como que o minimalismo nos ajuda a melhorar as nossas relações? A primeira coisa é analisar, é compreender o que nós temos em nossas vidas. É pensar onde que eu quero ir, o que eu quero para minha vida, o que eu realmente desejo para minha vida. Será que eu estou deixando a vida me levar? Será que o barco está indo? Ou será que eu realmente sei o que eu quero? Será que eu estou agindo de uma forma intencional? Isso é importante. Porque se alguém está tomando conta da nossa vida, se a gente não está tomando conta da nossa vida, infelizmente, alguém está. E aí, quando a gente consegue perceber isso, a gente consegue, de uma forma muito consciente, eliminar aquilo que não está me ajudando, eliminar aquilo que não está me agradando, eliminar aquilo que não me traz alegria, que não é útil, que não é importante na minha vida nesse momento. E é importante dizer que muitas vezes a gente se desfaz de coisas, a gente corta a relação, a gente deixa de fazer algumas atividades que nesse momento de vida não é importante, mas talvez em outro momento da nossa vida foi importante. Eu gosto de pensar que é como se a gente estivesse fechando um ciclo para começar um ciclo novo na vida. Dessa forma fica mais fácil da gente conseguir lidar com isso também. E é importante compreender que esses objetos que ficam nas nossas vidas
de alguma forma, eles nos ajudam, eles trazem algum benefício, eles facilitam a nossa vida. Porque se um objeto ele tá ali só para ficar encostado, não faz sentido. Muitas vezes o medo não nos deixa desapegar dos objetos. É o medo de precisar no futuro. Eu não sei se eu vou precisar disso no futuro. Porque conscientemente a gente não faz isso de propósito, sabe? A nossa mente o tempo todo ela tá tentando nos proteger de algum perigo eminente. Então, se você tem muita dificuldade de desapegar das suas coisas, é porque a sua mente está tentando te proteger. E existem algumas técnicas que nos ajudam a fazer isso de uma forma mais consciente, mais tranquila, sem tanta pressão. Uma delas é o ciclo de organização, que eu já falei aqui algumas vezes, que nos ajuda a fazer isso em camadas, e outra é você remover aqueles objetos que são objetos sentimentais, ou seja, você está ligado com ele de alguma forma, tem um vínculo afetivo com esse objeto. E aqui a intenção não é fazer com que você se desfaça de tudo, não, mas que você mantenha aquilo que realmente é importante para você, importante para sua vida. Essa é uma outra forma. E aí aqueles objetos que realmente a gente tem dúvida, meu Deus, será que eu vou usar no futuro? Será que eu vou precisar? Eu prefiro manter na minha vida porque eu posso precisar no futuro. Mas às vezes esse dia nunca chega e essas coisas vão se acumulando em casa. Então, é possível a gente usar a caixa ou a área de quarentena. E essa caixa ou área de quarentena é um espaço que eu utilizo para colocar esses objetos que eu tenho dúvida se vou ou não precisar dele no futuro. De uma forma muito simples, é fazer com que a gente, de forma intencional, use esse período de quarentena para deixar a vida seguir e para avaliar se eu realmente vou precisar desse objeto. Bom, se eu precisar desse objeto durante a quarentena, de forma consciente, eu vou saber que ele é necessário, que eu utilizo ele e ele volta para o uso. Eu continuo utilizando ele. Porque, novamente, de uma forma consciente, eu sei que eu preciso dele. Mas, se eu não utilizo ele durante esse período de quarentena, o que eu faço com ele? Então, de uma forma muito consciente, eu sei que não vou precisar desse objeto no futuro. Ou seja, eu vou poder me desfazer ele tranquila, porque eu sei que não vou precisar. Essas três formas, tá? O ciclo de organização, os objetos sentimentais e esses objetos, que eu posso colocar na área ou na caixa de quarentena. Eu tenho um vídeo especial falando sobre cada um deles, de forma ilustrada, que te ajuda a compreender melhor, porque são técnicas que são muito úteis. Elas realmente nos ajudam a simplificar a vida, porque aqui o objetivo é simplificar a vida. Eu vou deixar o vídeo de cada um deles aqui e na descrição, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Porque quando a gente consegue compreender qual é a real necessidade de ter cada objeto, fica mais fácil a nossa relação com esses objetos. A gente para de brigar com as coisas que tem em casa. A gente para de brigar com a vida. Agora, e quanto às pessoas? Quanto às pessoas, não dá pra gente analisar da mesma forma que a gente analisa um objeto. Então eu pego uma caneta e vou pensar se ela é útil ou não pra mim. Eu não posso fazer isso com uma pessoa. Pessoas são pessoas, pessoas têm sentimentos, nós temos sentimentos. Não dá pra gente colocar as pessoas em categorias, A categoria das pessoas que eu gosto ou as que eu não gosto. Não dá pra fazer isso. O que a gente precisa compreender é que nas nossas vidas nós temos vários tipos de relação. Relação com pessoas que realmente são importantes nas nossas vidas, relação com pessoas que são úteis nas nossas vidas, e isso não quer dizer que você tenha que ter empatia ou não por ela. É aquele, eu não gosto, mas eu preciso lidar com esse tipo de pessoa. Então, se você precisa criar uma forma de agir, de uma forma harmônica, sem criar conflito, porque afinal de contas, existe uma necessidade dessa relação. Mas também tem aquelas pessoas que não são tão úteis pra gente, que não estão agregando nada pra gente e que às vezes a gente tá dando muita atenção para essas pessoas. Percebe? São vários tipos de relação. A gente precisa compreender quem são essas pessoas,
qual é o tipo de relação que eu tenho com elas, qual é a relevância que essas pessoas têm na minha vida, para que a gente possa, de uma forma consciente, dar atenção, dar o carinho com quem realmente é importante nas nossas vidas e lidar de uma forma melhor, de uma forma mais saudável com aquelas pessoas que não são tão importantes pra gente. Quando eu consigo compreender o real nível de importância que cada pessoa tem na minha vida, quando eu consigo ajustar a real importância que eu dou para cada uma delas, a atenção que eu dou para cada uma delas, porque lembra, essas pessoas impactam a minha vida. Então eu preciso pensar muito bem qual é o tipo de atenção que eu estou dando para cada pessoa. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar a minha relação com essas pessoas. E eu fiz vídeo recente aqui no meu canal, que é o vídeo Vida Minimalista, como que o minimalismo nos ajuda a melhorar as nossas relações. É um vídeo que eu falo mais sobre isso, enfatizo, dou algumas técnicas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui no card para que você possa assistir. Inclusive esse vídeo, ele faz parte da série Vida Minimalista, que é uma série que eu crio aqui para o meu canal, onde eu falo mais sobre o minimalismo e passo sobre áreas da vida, áreas da casa, para que realmente a gente consiga utilizar o minimalismo de uma forma que possa transformar a nossa vida, tornar a nossa vida mais consciente, tornar a nossa vida mais satisfatória. Se você não viu ainda essa série, também vou deixá-la aqui em cima para você assistir depois desse vídeo. Mas coloca aqui nos comentários, me conta como que anda a sua relação com as pessoas e com os objetos que fazem parte da sua vida. Tá tudo ok? Ou às vezes tem um conflito? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você e com certeza o seu comentário pode ajudar outras pessoas. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo e se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!